Sabe quando você fica, e eu não estava com hora para acordar, ainda que eu tenha uma bebê de 10 meses, então normalmente eu acordo às 5, às 6, às 7, às 8, se eu tenho um momento para ficar na cama, eu fico até às 10, acordando parcialmente, né? Sabe quando você está naqueles momentos assim, acordando de manhã, que você acorda e volta, e acorda e volta, e parece que você fica sonhando meio parcialmente? Alguém já teve isso ou é só eu? Ainda bem, né? Ser louco sozinho é ruim. E eu estava nisso e eu estava pensando, eu acho que não era uma coisa da minha cabeça, eu acho que o Espírito estava falando comigo nesse momento. E eu fiquei meditando, e às vezes acordado e às vezes dormindo, sobre influência. Esses dias, infelizmente, todos aqui viram a notícia daquela digital influencer, né? Uma blogueira que foi abandonada na véspera do casamento, casou sozinha e se matou. Todos viram isso? Todos acompanharam essa notícia? E isso também me fez pensar um pouco. E aí, ouvindo um jornal, entrevistar uma psicóloga ou psiquiatra, não sei se ela é psicóloga ou psiquiatra da PUC, em São Paulo, que atende, pasme, atende pacientes que são como que viciados, são viciados digitais. Talvez você não imaginava que isso não acontecia, né? Quem é da geração um pouquinho mais para trás, só existia clínica de alcoólatra ou de vício de droga. Hoje tem pessoas fazendo terapia, procurando psiquiatra, tomando remédio, procurando psicólogos para se livrar da dependência da internet. Acredite, isso acontece. Pastor, o que isso tem a ver, com a mensagem? Eu creio que isso foi um gatilho, foi o start para eu pensar um pouco mais e vir a trazer essa palavra que tem a ver com sermos influenciados ou sermos influenciadores. Quantos aqui são povo do reino? Você tem convicção de que você é um cidadão do reino? Diga amém. Então nós estamos aqui falando para o povo do reino. O povo do reino, irmãos, tem uma natureza, um caráter. O povo do reino também tem uma influência. Sabe, desde que o mundo é mundo, existem formadores de opinião. Desde que o mundo é mundo, existem os influencers. Isso é chamado em inglês. São aqueles, influência, a palavra influência é influência. São aqueles que formam opinião. São aqueles que influenciam. Hoje tem pessoas ganhando dinheiro com o Instagram, com as redes sociais, sendo digital influencer. As empresas contratam pessoas com muitos seguidores para elas publicarem, então, produto ou serviço que elas oferecem. E essas pessoas com muitos seguidores vão lá e anunciam e ganham dinheiro com isso, através de comissões, pagamentos, enfim. Então, não tem como negar que, em uma medida ou outra, todos nós influenciamos e somos influenciados. Os nossos gostos, nossos comportamentos, nossos hábitos, são frutos, muitas vezes, irmãos, de influência que nós recebemos. Agora, a Bíblia fala algo sobre isso. A Bíblia fala algo, sobre algum tipo de influência que nós temos ou deveríamos ter como cidadãos do reino. Fala. Eu gostaria de falar um pouquinho, então, a respeito da nossa influência. Como discípulos de Jesus, irmãos, nós fomos chamados para influenciar. Diga amém. Como discípulos de Jesus, nós somos chamados para influenciar. Então, preste atenção. Olha que interessante. Talvez algo que você não saiba. Mas a palavra igreja, ela vem do original grego, eclesia. A palavra eclesia era um termo grego que era usado, na época do Império Romano, pelo Império Romano. Quando Jesus falou, quando a palavra igreja foi utilizada pela primeira vez, só para te lembrar, eu sei que você sabe esse texto, esse contexto, Jesus fala para Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa é a primeira vez que Jesus menciona a igreja, a primeira vez que a palavra igreja é mencionada no Novo Testamento. Agora, quando os discípulos ouviram sobre esta pedra, edificarei a minha eclésia, edificarei a minha eclesia. Quando os discípulos ouvem isso, eles entendem o que Jesus queria dizer.
Por quê? Porque naquela época, preste atenção, o Império Romano foi o maior império que existiu na face da terra. Foi o maior em extensão e o maior em duração. Foi o Império Romano. Quando Jesus vem, ele vem na época do governo de Roma. O Império Romano estava ali, né, não só na Europa, mas no norte da África, no Oriente Médio, que era chamado de Ásia Menor, um grande território. Como que você acha que o imperador, então sem aviões, sem telefone, sem e-mail, sem internet, sem essa comunicação rápido, conseguia, vamos dizer assim, influenciar um território tão grande? E não ter, vamos dizer assim, alguns lugares onde, como eles nem sabiam, está fora do governo deles. Não acontecia isso no Império. Por quê? Porque sempre que o Império conquistava uma nova terra, sempre que ele conquistava uma região, um país, uma província ali, eles enviavam células, eles enviavam pequenas comunidades, pequenos grupos, que iam morar naquela comunidade, naquele país, naquela cidade, para trazer a cultura do Império. Como é que eram chamados esses grupos? Eclesia. Era isso que era chamado. Então, quando a eclesia chegava em uma região, ela trazia o modo de falar, o modo de pensar, o modo de agir, a cultura, os costumes, as tradições de Roma. Quantos estão comigo aqui? Eles traziam então, né, a cultura do império para aquele lugar que nem falava a mesma língua, que nem tinha os mesmos costumes. E eles então, pela convivência, pelo dia a dia, conversando com eles, colocando as tradições, colocando os costumes. É claro que tinha também a força, né? Era o cetro de ferro do imperador, mas ali pela convivência, eles faziam com que aquelas novas regiões fossem sendo adaptadas e colocada, vamos dizer assim, dentro do império. Quantos estão comigo? Amém? E quando o Senhor vai falar a respeito de nós, Ele usa a mesma expressão. Ele diz, eu vou edificar a minha eclesia. Por quê? Porque nós somos aqueles que fomos enviados ao mundo, mas somos cidadãos do reino, somos cidadãos do céu. Somos cidadãos do céu, colocados no mundo. Para quê? Diga assim, para influenciar. É por isso que nós estamos no mundo. Jesus, ele orou ao Pai lá em João capítulo 17, quando ele orou por nós, ele orou pelos discípulos, por aqueles que estavam e por aqueles que viriam a estar. Ou seja, ele orou por nós. Ele orou, Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Se a vontade de Deus fosse, toda vez que alguém fosse salvo, estivesse com o Pai, simplesmente, então nós poderíamos ser salvos e partir, morrer. Por quê? Porque estar com o Senhor é incomparavelmente melhor, diz o apóstolo Paulo. Mas por que nós recebemos a salvação? Nós recebemos o Senhor, nós fomos alcançados pelo Senhor, temos uma nova vida, uma nova natureza, mas ainda permanecemos no mundo, para que através de nós, a sua eclésia, a sua igreja, nós possamos espalhar a cultura do reino. Essa é a vontade de Deus. Então, como discípulos de Jesus, irmãos, eu quero, né, trazer essa palavra nesse primeiro momento aqui como uma exortação, para que nós não andemos como o mundo anda. Eu fiquei muito chocado, né, perplexo, posso dizer assim, porque nessa entrevista que eu ouvi, eles mencionaram, inclusive, a morte dessa mulher, o suicídio dela. Eu fiquei perplexo porque essa psicóloga, falando de dados reais, de pacientes que ela estava atendendo. Não é aquela coisa que a gente imagina. Eu falei, meu Deus, tá certo, eu sou pastor, tenho mais de 10 anos e a minha vida é igreja. Mas eu tenho um pouco de conhecimento do que acontece aí fora. Mas isso não acontece comigo e parece que não acontece perto de mim. Ela estava dando dados de pessoas que tira foto, coloca na rede social, coloca na internet e fica contando os minutos e espera dar tantos minutos e olha a quantidade de curtidas. Se não tem quantidade suficiente de curtida, ela apaga a foto porque ela não foi aceita.
quê? O que é isso? Como é que tem gente que vive assim, meu Deus? Como que tem gente que é escrava da opinião alheia a esse ponto? E é claro que hoje, aceitação não é só pessoal. Então hoje nós chegamos a um nível que a aceitação ela é até digital. É assim, chega a esse nível. Coloquei uma foto na internet, não teve tantos likes, não teve tantas curtidas. Estou me sentindo mal. E aí a pessoa fica em depressão, porque ela não está recebendo o que ela gostaria de receber, de feedback, de retorno, na rede social. Aí os irmãos aí que são muito mais da rede social do que eu, sabem que o Instagram até tirou as curtidas, a quantidade de curtidas, né? Claro que tem a ver com a morte da menina. Mas olha que nível de dependência. Então preste atenção, irmãos. Nós não somos como esse mundo. Nós não vamos viver nesse nível de dependência. Essa é uma escravidão. É uma nova escravidão. Mas essa não é para nós. Quantos concordam comigo? Diga amém. Então tem algo que nós precisamos influenciar. Tem algo que nós precisamos levar como cultura que é nossa, que é do reino, que é de Deus. A palavra do Senhor diz, Romanos capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis. Se nós formos pegar o original dessa palavra, não se coloque na forma deste mundo. Se o Senhor tem uma forma redonda e o mundo tem uma forma quadrada, e você é a massa do bolo, aonde você for colocado, daqui a pouco é a forma que você vai estar. Quantos me acompanham? Amém? Então nós somos essa massa. Existem duas formas. Existe uma forma celestial, existe uma forma mundana. Não coloque isso como legalismo. Isso não é uso e costume, isso não é legalismo. Quando nós falamos que existe uma diferença entre o mundo e a igreja, nós não estamos falando de legalismo, nós não estamos falando de coisa exterior, nós não estamos falando simplesmente de roupa, nós não estamos falando de maneira de vestir, nós estamos falando de algo muito mais profundo, nós estamos falando de santidade. Só que o problema é que santidade na cabeça de alguns é sinônimo de legalismo. Por quê? Pastor, nós somos uma igreja da graça. Nós pregamos a graça, nós vivemos a graça, nós mergulhamos na graça. Cada domingo nós recebemos mensagem da graça. Aí você acha que graça é oposto à santidade. Não é não, filho. Santidade é de Deus. Santidade é do Senhor. Agora preste atenção. Santidade não é distanciamento. Santidade é aproximação. Talvez agora eu te confundi, né? Mas eu vou te explicar. Você não é mais santo quando você se afasta daquilo que é, na sua cabeça, mundano ou pecaminoso. Você é mais santo quando você se aproxima do Senhor. Percebeu a diferença? Santidade não é uma questão de quão longe você está do mundo. Santidade é uma questão de quão perto você está do santo Senhor. Quanto mais perto do Senhor, mais santo nós somos. Porque Ele é santo. Então a santidade dEle nos contagia. A santidade dEle, ela impregna em nós. E aí existe sim uma diferença. Essa diferença não é para julgar, ou apontar o dedo, ou acusar. Essa diferença é para que nós possamos ser uma luz para eles. Para que nós possamos ser, sabe, aquele farol que brilha no meio da escuridão. Essa é a vontade de Deus. Então, se nós fomos chamados, quantos creem aqui que foram chamados para ser influenciadores? Diga amém. Eu creio. Estou te falando porque Jesus disse, e eu vou ler o texto aqui de Jesus, e o que Paulo fala, esse é o texto de Paulo, que nós não podemos nos colocar na forma deste mundo. Então, se nós cremos que esse é o ensino cristão, é o ensino apostólico, então nós temos que vestir essa identidade.
eu sou um influenciador. Eu sou alguém que foi chamado para influenciar. Eu influencio aqueles que estão ao meu redor, porque essa é a vontade de Deus. Então, se nós fomos chamados, né, para ser esses influenciadores, minha pergunta é, nós vamos sofrer alguma influência? Nós podemos sofrer influência, nós que somos influenciadores? A resposta é sim. Sabe qual que é a influência? Eu e você devemos permitir constantemente, diariamente, permanentemente, sermos influenciados pela palavra de Deus. Essa é a sua influência, filho. Então, se você estava caminhando nessa direção, principalmente adolescentes, jovens, eu sei que isso é muito mais, porque é dessa geração. Sai dessa vida, filho. Se você estava caminhando na direção, sabe, de ser influenciado pelo modo de pensar, pelo modo de agir, pelo modo de vestir, pelo modo de falar, do jogador de futebol, do cantor fulano de tal, do blogueiro não sei das quantas. Deixa eu te falar algo. Permita-se ser influenciado pela palavra de Deus. Ela é a sua influência. É isso que Paulo fala. Quando ele diz assim, não vos conformeis com o século, mas transformai-vos como? Pela renovação da vossa mente. Quando Paulo está falando que a maneira de nós sermos transformados é renovando a mente, renovando o modus operandi, renovando o modo de pensar, renovando o modo de viver. E se você veio para Cristo, se converteu depois dos 30, depois dos 40, muito mais para você, filho. Porque você vem com você traz enraizado consigo muita coisa. Você aprendeu da sua avó, aprendeu da sua mãe, aprendeu da professora na escola, do professor na universidade. E você acha que isso é o correto. Porque sempre foi assim, sempre pensei assim, sempre fiz assim, vou morrer assim. É a síndrome. Como é que é o nome da síndrome, Adriano? Gabriela. Alguns não riem porque nem conhecem, não lembram disso, né? Eu vivi assim, eu sou assim, Gabriela. É a síndrome de Gabriela, e é mesmo. Mas se você veio para Cristo, já, repito, na fase adulta, deixa eu te falar, filho, a única maneira de você ser transformado é renovando sua mente. E nós renovamos nossa mente pela palavra. Pela palavra. Nós precisamos nos permitir ser influenciados pela palavra de Deus. Quantos creem, diga amém. E aí Mateus capítulo 5, é um texto conhecido. O Senhor usou duas analogias para mostrar o poder da influência do cristão. Eu sei que todos conhecem esse texto, não vou falar nada novo aqui, mas eu sinto que é uma palavra de Deus para nós nos posicionarmos como influenciadores. As duas analogias que o Senhor usou no capítulo 5 do Evangelho de Mateus foi sal e luz. Fala para o seu irmão, fala, sal e luz. Sal e luz. Então esse é o texto, se você está com a Bíblia, quer abrir, se não pode acompanhar na projeção, diz assim, palavra de Deus, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Nós somente podemos ser sal da terra se nós tivermos em nós a natureza do povo do reino. Esse texto é um texto muito conhecido como Sermão do Monte. O Sermão da Montanha. Jesus começa, isso aqui é ensino de Jesus, capítulo 5, 6 e 7, o Evangelho de Mateus. O Senhor está no monte ensinando sobre o reino. E os primeiros versículos, os irmãos se lembram, ele fala da constituição, ele fala da natureza, ele fala do caráter.
você vai se lembrar, bem-aventurado os humildes de espírito. Lembra disso? Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados que sofrem por causa do meu nome. Ou seja, isso é caráter do cidadão do reino. Isso faz parte da natureza do cidadão do reino. E aí, quando encerra as bem-aventuranças, quando ele, versículo 12, encerra a respeito da natureza do povo do reino, ele diz assim: vós sois o sal da terra. Ou seja, irmãos, nós realmente só vamos influenciar como sal se nós tivermos uma natureza. Preste atenção. A influência do povo, pode acender para nós. A influência do povo do reino não é por muito se esforçar, não é por muito tentar. A influência do povo do reino é como uma consequência de uma nova natureza que nós recebemos. Você é nascido de novo. A palavra do Senhor diz que as coisas velhas e antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo na sua vida. Sabe, dentro de você tem duas naturezas. Existe sim a natureza do pecado, porque Deus condenou na carne o pecado. Então está em nós, faz parte de nós. Só vamos realmente nos desvencilharmos completamente dela no dia que nós formos para a glória. Porque enquanto estivermos nesse corpo mortal, a natureza do pecado ainda vai estar nos assediando. Mas você recebeu uma nova natureza, filho. Essa natureza é a natureza de filho, é a natureza de amado, é a natureza de homem e mulher cheio do Espírito. Essa natureza é a natureza do céu. Diga amém. Então, se você viver nesta natureza, se você andar com base nesta natureza, você vai falar, agir, pensar diferente. E se você viver com base nessa natureza, você vai influenciar. Você vai ser o sal. Então o sal somente, com a presença, ele já influencia. Só dele estar lá, ele influencia. Só do sal fazer parte, ele influencia. Eu não quero me delongar muito nisso, mas é meio que óbvio. Mas se nós formos pensar, basicamente tem 2 ou 3, 4 características que você vai encontrar no sal. A primeira delas é que o sal dá sabor. Hoje, basicamente, é isso que nós fazemos com o sal. Com sal você tempera. Com sal você dá sabor. Sabe que essa deve ser uma característica que deve ser encontrada em nós. Quando a igreja está manifestando a natureza santa do reino, ela vai emprestar o seu sabor para que esse mundo se torne mais agradável. Para que esse mundo se torne mais palatável. A Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior, mas a igreja tem a missão de dar sabor. A igreja tem a missão de dar gosto para esse mundo. Tira a igreja, irmãos, da sua existência. Você quer a morte? Ou será que é só eu? Se eu falar para você, Guilherme, a partir de hoje, agora é você e o mundo. Você não tem mais irmãos, igreja. Acabou. As coisas não fazem sentido mais. Eu preciso dos irmãos. Alguém pensa assim? Porque nós estamos aqui para dar sabor para este mundo em que nós vivemos. Mas o sal, ele também preserva da deterioração. Deterioração. Vamos colocar aqui. Preserva da deterioração. Palavrinha difícil para mim. É porque hoje nós não usamos muito isso. Talvez em alguma colônia isso já fez isso, mas hoje, com o advento da geladeira, uma invenção dos últimos dias, você não precisa mais colocar sal para guardar uma carne. Mas naquela época não existia geladeira. Então, o meio de você guardar o alimento era colocando sal. Talvez você não sabia, mas o sal, ele preserva da deterioração. Amém? Preste atenção. Eu falei que o mundo vai de mal a pior. O mundo está apodrecendo, irmãos. Quanto a isso, Apocalipse já nos dá o quadro final. Mas preste atenção. Nós somos aqueles que detêm a vinda do anticristo.
nós somos aqueles que detêm ao apodrecimento rápido, acelerado desse mundo. O mundo está apodrecendo, mas o compromisso meu e seu, o nosso compromisso como igreja, é retardar ou impedir com que isso aconteça. Nós estamos aqui. Enquanto nós estivermos aqui, esse mundo vai ser pelo menos retardado o apodrecimento dele. Nós sabemos que vai chegar um dia que o Senhor vai tirar aqueles que o detêm. O Senhor vai tirar a igreja. O Senhor vai tirar os vencedores. E aí então o mundo realmente vai ser entregue ao governo do anticristo. Nós já sabemos o fim. Então preste atenção. Isso é função do sal. Isso é função de crentes cheios do Espírito Santo que vivem natureza santa, a natureza de Deus. É nossa responsabilidade fazer isso. O sal também, ele produz sede. É uma última característica que eu vou mencionar aqui. Quando nós manifestamos, né, essa natureza, quando nós manifestamos, por exemplo, fome e sede de justiça, nós vamos produzir naqueles que estão próximos de nós fome e sede de justiça. O sal, ele também tem a função, né, ele também tem a característica de dar sede. Sabe, irmãos, todas as vezes aonde nós formos, todas as vezes não, todos os lugares aonde nós formos colocados, nós vamos fazer com que as pessoas venham a olhar para Deus. As pessoas precisam olhar para você e, como consequência, querer olhar para Deus. Elas estão olhando para a sua família, elas começam a querer olhar para Deus. O que tem de diferente na vida dessa pessoa? O que tem de diferente nesse casal? O que tem de diferente nessa família? Então nós somos aquele que produz a sede. A verdadeira fome, a verdadeira sede, é a sede pelo Senhor. Essa é a fome. Essa é a verdadeira sede. Então o sal, ele tem essas características. Mas o interessante é que Jesus, ele fala, se o sal vier a ser insípido. Em outras palavras, se o sal perder o poder de salgar, de maneira literal, isso não é possível. Isso não acontece, o sal deixar de salgar. Mas sabe como que o sal pode deixar de salgar? Preste atenção. Se ele for misturado com alguma outra substância. Se você misturar o sal com alguma outra substância, ele pode tanto perder a eficácia, como até vir a ser algo perigoso. Então o problema é a mistura. O problema é quando o sal contamina, quando o sal se mistura. Então a eficácia do sal tem uma condição. Diga assim comigo: conservar a salinidade. Essa é a condição. Você só vai ser sal se você tiver salinidade, ou seja, se você salgar. Pastor, mas como que eu posso fazer para continuar, então, salgando? Como nós podemos fazer para não perder a salinidade? Isso aponta para nós, irmãos, para a característica da perseverança e da constância. Ouça o que eu quero te dizer. É possível você deixar de salgar. Permanecer com a eficácia de salgar no mundo, nos fala da condição de conseguirmos sempre permanecer. Talvez isso para você é algo muito óbvio. É só permanecer, pastor. É, filho, só permanecer. Isso é constância, isso é perseverança. Mas você já conheceu alguém que não permaneceu? Então aquilo que é óbvio, aquilo que é simples, passa a ser algo não tão simples assim. Porque tem pessoas que não conseguem permanecer. E a única condição de você salgar é permaneça. Seja constante. Como diz Provérbios, mais vale o homem constante do que um herói de guerra. Mais vale, filho, a sua perseverança em continuar dia após dia, fazendo a mesma coisa, constantemente, de maneira consistente, constante, perseverante. Pode ter certeza, você vai ter grande recompensa. Porque por mais que isso pareça simples, muitos não conseguem permanecer. E aí eles servem a Deus com muita intensidade, por 2 anos. O que é 2 anos na sua existência?
Ah, não, ele serve a Deus com muito fervor. Por 5 anos. E aí você vai lá na igreja, vai lá na célula. Nossa, eu vi aqui um guri cheio do fogo. Abria a boca, era só rajada de línguas. E trazia pessoas para a célula, ganhava vida, é um evangelista. Passou 3 anos. Cadê o fulano? E desviou. Como assim? Ele não conseguiu só permanecer. Não precisava ser o maior avivalista, era só permanecer. Mas ele não conseguiu permanecer. Para você manter a eficácia da sua salinidade, para você conseguir salgar pela sua vida, fala para o seu irmão, permaneça. Permaneça. Ó, como essa palavra tem estado no meu coração nos últimos dias. Os irmãos que estão mais próximos sabem do que eu estou falando. Sabe por quê, irmãos? Nós vamos descobrindo, com o passar dos anos, servindo a Deus, liderando, nós vamos descobrindo que essa vai ser a sua principal virtude. Essa vai ser a sua principal virtude. Ah, pastor, mas o fulano ali, ele cai em pecado. O outro, ele é difícil de relacionar. Mas sabe, no final, vamos ver quem vai permanecer. Porque permanecer é o mais difícil. Quantos aqui conhecem ao Senhor mais de 5 anos? Mais de 5 anos, fica com a mão erguida. Agora abaixa a mão só. Não, fica a mão erguida. Mais de 5 anos você conhece a Deus, está na igreja. Mais de 5 anos. Acho que a maior parte da igreja aqui. Agora só abaixa a mão quem, desses 5 anos para cá, conhece pessoas que estavam com você lá há 5 anos e agora não estão mais. Abaixa a mão. Aí todos abaixam a mão. Teve uns que ficaram com a mão. Não conhece ninguém que desviou nesses 5 anos. Não tem. Todo mundo abaixa a mão. Por quê? Porque é difícil permanecer. É difícil ser constante. O fulano, ele era líder. Hoje, não, ele não é mais. E o fulano, ele era poderoso para pregar. E hoje, não, ele não prega mais. O fulano levava um monte de gente para o encontro, pregava o evangelho. E hoje, não, hoje ele não faz mais. Mas aí você vai olhar, o cara só tem 30 anos de idade. Ele vai servir a Deus por mais 40 anos. Vai servir a Deus como? Ele perdeu a capacidade de salgar. Quantos estão me entendendo? Ele já não influencia mais. Você não vai mais conseguir salgar se você desistir. Mas se você permanecer, você vai salgar onde você estiver. Diga amém. Você quer ser influenciador na sua empresa, no meio dos seus parentes? Você quer realmente influenciar, sim ou não? Então permaneça. Se você não permanecer, você vai perder essa capacidade. Você vai até querer, mas você não vai conseguir. Por causa de acusação, por causa de condenação, por causa de outras prioridades, você não vai influenciar mais. Então o sal, ele perde o sabor. Não significa que o sal, não significa que perder o sabor é ir para o inferno. Uma vez que você é salvo para sempre. Deus te fez filho. Preste atenção, perder o sabor não é ir para o inferno, não. Você só perde a capacidade de influenciar. A Bíblia fala a respeito de algumas misturas. E olha o que diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. O apóstolo Paulo está falando. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O que é isso aqui? Aí você vai falar assim: pastor, isso aqui é legalista. Isso aqui não conhece a graça. Ei, fala bobagem não. Quem disse isso aqui, 2 Coríntios, foi Paulo. Não viveu na terra nenhum homem que conheceu mais o evangelho da graça do que o apóstolo Paulo. Claro que depois do Senhor Jesus. Não houve homem algum que mais conheceu a graça do que Paulo. E ele está falando assim: cuidado com as suas comunhões. Cuidado com quem você se associa. Não pode haver comunhão entre luz e trevas.
Pastor legalista esse, não conhece a graça. É o apóstolo Paulo, filho. Ele só está falando para você o seguinte: dependendo da maneira com quem você se associa, você simplesmente perde a capacidade de salgar. Você perde. É isso que acontece, infelizmente, com muitos que tomam a decisão de sair, tomam a decisão de desistir, tomam a decisão de não permanecer. Quando ele não permanece, ele se mistura com quem não deveria se misturar. Quantos estão me entendendo? Amém? Amém mesmo? Ele acaba se misturando com quem não deveria se misturar. Ele perde a capacidade de salgar. Sabe o que é interessante? Ele não serve para Deus, mas também não serve para o mundo, porque ele é filho de Deus. Aí quem que ele vira? Aí ele vira a mulher de Ló. Olha o que diz a palavra. O mesmo texto, só que agora em Lucas, diz assim: o sal é certamente bom, caso porém se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta, olha o que diz. Esse que é o Senhor falando. Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lá, ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 17, o Senhor fala, o assunto ali é escatológico, é a volta de Jesus. Ele fala para nós lembrarmos da mulher de Ló. O que aconteceu com a mulher de Ló? Quem se lembra? Ela virou, e mais engraçado que ela virou estátua de quê? Estátua de quê? A mulher de Ló é o exemplo para nós de alguém que o quê, irmãos? Olhou para trás. A mulher de Ló é o exemplo de alguém que não morreu em Sodoma, mas não desfrutou da terra prometida. Ela morreu como estátua de sal onde? No meio do caminho. Quantos estão me entendendo? Alguém que não permanece, alguém que não quer permanecer, simplesmente porque ele não quer permanecer, ele acaba se misturando com quem não deve se misturar, ele perde a salinidade. O que acontece? Ele não desfruta da terra prometida de Deus, ele não desfruta da bênção, do favor, da graça, da unção do Senhor, mas ele não desfruta também de Sodoma, porque ele não é de Sodoma, ele é filho de Deus. Então ele fica no meio do caminho e não serve para nada. Não serve para nada. Preste atenção, a vontade de Deus é que eu e você possamos influenciar. Diga amém. Mas a Bíblia diz, o Senhor fala que não é só ser sal da terra, mas também luz do mundo. São duas analogias. Enquanto o sal ele tem, né, essa ação negativa, no sentido de matar os germes, de não permitir que apodreça, a luz ela tem uma função positiva. A luz ela vem para iluminar, ela vem para brilhar. Ela tem a função positiva de se opor, né, às trevas. Nós não vamos ser luz do mundo trancados no nosso quarto. A Bíblia diz que nós vamos precisar ser colocados sobre o velador. Ou seja, a vida da igreja, ela foi feita para viver fora das quatro paredes do prédio. A luz que precisa brilhar não é aqui dentro. A luz precisa brilhar lá fora. É para fora que nós precisamos brilhar. Quantos estão me entendendo? Por quê? Porque a luz ela é feita para clarear nas trevas. E o Senhor está falando, vós sois o sal e vós sois a luz do mundo. Então Jesus chama os seus discípulos para exercerem então, essa dupla função. Como sal, impedir a propagação do mal, mas como luz, promover a propagação da verdade, promover a propagação da bondade, promover a propagação da vida. Então nós, por um lado, nós desativamos, desarticulamos, nós impedimos o quê? O mal de se manifestar. Por outro lado, nós ativamos, nós contribuímos para que a verdade cresça, a verdade prevaleça. Isso é ser luz. Isso é ser luz. Tem muita gente aí fora tateando, tocando para ver aonde anda. Por quê? São cegos. Estão vendo no escuro. A única coisa que eles precisam é ter uma luz. Se a luz aparecer no caminho deles, eles vão achar o caminho. Eles vão se endireitar suas veredas. Então, nós precisamos, né, não só, né, ser sal, mas também ser luz.
é interessante, enquanto eu meditava sobre isso, eu lembrei dos filhos de Abraão. O Senhor falou, quando o Senhor prometeu para Abraão uma grande descendência, você se lembra que o Senhor usou duas imagens para Abraão? Você lembra disso? Primeiro ele falou: Abraão, sai da sua terra, e falou para ele olhar para onde? Para o céu. Olha para o céu e conta as estrelas, se é que pode. Depois ele fala para contar também a areia da praia. Essas duas imagens o Senhor coloca para Abraão. Deixa eu falar algo para você. Quem são verdadeiramente os filhos de Abraão? Gálatas fala para nós. Os filhos de Abraão são os que creem. Fala para o seu irmão, fala, você é filho de Abraão? Sim ou não? Nós somos os filhos de Abraão. Agora preste atenção, irmãos. O mundo jaz nas trevas, sim ou não? O mundo jaz nas trevas. Agora, quem é a luz? Você pode pensar, a luz somos nós. Calma, ainda não. O mundo jaz nas trevas. Mas, João capítulo 1, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era o quê? Luz dos homens. O Senhor é chamado de sol da justiça. A luz que aquele que está vivendo em trevas precisa é o Senhor Jesus. Agora, onde que entra isso aqui, pastor? Olha que bela as analogias do Senhor. Ele mesmo nos chama de estrelas, e se você sabe um pouquinho de ciência, você vai saber que estrela não tem luz própria. Estrela você só consegue ver no céu porque ela reflete a luz do sol. Aleluia! Aleluia! Você tem luz para essas pessoas? Só tem porque o sol da justiça está batendo em você. Se você não tem a luz de Cristo, luz própria você não tem, filho. O que o mundo precisa é da luz. E você é uma estrela. Cristo bate em você e joga a luz para ela. Aleluia! Amém! Então nós podemos ser esses luzeiros, sim ou não? Sim! Porque Cristo está em nós. A luz está em nós. A vida é a luz dos homens. A vida está em nós. Diga amém. A vida está em nós, essa vida é a luz. Então, o sol da justiça bate em mim, tem que tocar no meu próximo, tem que tocar no meu colega de trabalho, tem que tocar no meu parente. Ele está em trevas, mas quando ele olha para mim, ele começa a ver a direção. A luz, nós podemos dizer que ela vem para dissipar as trevas, mas também ela vem para mostrar o caminho. Se você já andou aí em fazenda, naquele breu, sabe aquela noite que está com nuvem, não tem a luz da lua, não tem a luz das estrelas, e está aquele breu, muito escuro. A única coisa que você precisa, uma lanterna. Uma lanterna salva a sua vida nessa hora. É uma luz, porque essa luz vai te dar direção. E aí, se você não tem uma lanterna, você procura por algum sinal de luz. Aí você vê uma luz no horizonte. Você fala, deve ser uma casa, alguma coisa. Eu vou caminhar nessa direção. Quantos estão me entendendo? Você é essa luz. Você é esse luzeiro. Mas preste atenção, nós não vamos ser se nós não rompermos com o individualismo. Sabe por quê? O Senhor não falou, vós sois as luzes do mundo. Ele diz, vós sois a luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo é para ser vivido como igreja. A ilustração que o Senhor usa é de uma cidade edificada sobre o monte. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Desde que eu pisei em Caxias, eu estou declarando, estou profetizando, não vai dar para esconder essa igreja edificada sobre o monte nessa cidade. Não vai dar para esconder. Não vai dar para esconder. Nós somos a cidade edificada sobre o monte. A cidade edificada sobre o monte não é você e eu, somos nós. Então preste atenção, de maneira completa, de maneira definitiva,
Sal e luz não é necessariamente para mim, para você. Não é algo individual, é algo coletivo. Quando o Senhor usa essas duas analogias, Ele não está pensando em mim e você, Ele está pensando em nós. Somos nós juntos que somos o sal. Somos nós juntos que somos a luz e não as luzes. Nós somos a luz desse mundo. Essa luz, ela não pode ser escondida. A luz não pode ser escondida. E aqui é o caminho para o final. Porque assim como o sal pode perder o sabor, preste atenção. Assim como o sal pode perder o sabor, a luz também pode ser escondida. E como pastor, como irmão, eu quero chamar-nos como igreja para influenciarmos a nossa geração. Sabe, irmãos, nós somos uma igreja ainda pequena, mas nós vamos ser milhares. Nós vamos ser milhares dessa cidade. E não vão poder esconder a luz, porque ela vai estar sobre o monte. Nós não vamos esconder a luz. Pastor, como que nós podemos esconder a luz? Tem como esconder a luz? Jesus diz que tem. Jesus diz que tem algumas maneiras que nós às vezes escondemos a luz. A primeira maneira que nós podemos esconder a luz está escrito aqui em Mateus 5, 14 e 15. Olha para cá. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Essa palavra alqueire aqui é cesto. Você conhece balaio? Conhece um balaio? É um cesto. Esse é o alqueire. Não se acende uma luz para colocar debaixo do alqueire. Não se acende uma luz para colocar debaixo do balaio. Balaio é usado para carregar grãos. Balaio é usado para carregar comida. Preste atenção, irmãos. Vou falar algo muito importante para você aqui agora. Balaio, estou usando uma palavra mais nossa, o alqueire, fala da provisão, sustento, alimento. Ouça o que eu vou te dizer. Não consegue ser luz do mundo quem vive preocupado com provisão todos os dias. Se para você é uma luta constante essa questão de provisão, sustento, e você vive ansioso, você vive preocupado, você está escondendo a luz. Você não vai conseguir brilhar, filho. Por que você não vai conseguir brilhar? Porque a condenação, a acusação ou a justiça